Olá, dando continuidade ao nosso estudo do MSP 430, vamos começar agora a estudar os recursos do acesso direto à memória, conhecido pela sigla DMA. Esse é o tema 15. Então, assunto 1, vamos aqui mudar para o PowerPoint. Então, temos aí tema 15, assunto 1, e vamos agora conceituar o que é DMA. É muito importante termos bem claro esse conceito. Então, DMA vem de Direct Memory Access, do inglês, né? A ideia é permitir a troca de dados entre I/O e memória sem a intervenção da CPU. Ou seja, o dado sai do I/O e vai direto para a memória, ou da memória vai direto para o I/O. Por exemplo, na leitura de um HD, você tem aquela massa de dados e quer ler esses dados e colocar na memória para poder executar, mostrar uma imagem, ou o que seja. Então você pode fazer isso via DMA. Os dados saem do I/O do controlador de HD e vão diretamente para a memória. Ou no caso de gravação, saem da memória e vão diretamente para o controlador do HD. Então tirar a intervenção da CPU. Vamos ver depois por que é importante isso. Espera-se grande velocidade, já que então não usa a CPU como atravessador nessa intermediação. E economia de energia, pois a CPU pode ficar dormindo enquanto o DMA acontece sozinho. E surge a necessidade de uma entidade nova chamada controlador de DMA. Então, o DMA nós queremos fazer é quebrar essa cadeia que normalmente o I/O manda os dados para a CPU e a CPU lê para a memória. Ou melhor dizendo, a CPU lê os dados do I/O e depois escreve na memória. O que nós queremos era, do I/O, escrevemos diretamente na memória sem que a CPU tome participação. Problema da transferência de dados. Eu vou dar aqui sob a ótica de leitura, é mais fácil nós entendermos assim, mas quem quiser também pode depois imaginar como é que seria a ótica de escrita. Então vamos ler do I/O e escrever na memória. Então normalmente o I/O avisa a CPU que tem um dado, a CPU lê o dado do I/O, a CPU escreve o dado na memória, provavelmente incrementa o ponteiro de escrita na memória, decrementa o contador, que conta o total de bytes, o total de dados que a CPU vai receber do I/O, e repete o ciclo. Então tem sempre uma leitura do I/O, uma escrita na memória, incrementa o ponteiro, decrementa o contador. 4 coisas, perceberam? Lê dado do I/O, escreve na memória, incrementa ponteiro, decrementa contador. 4 coisas, guardem bem esses 4 eventos. Bom, aqui esse é um exemplo que eu já mostrei para vocês, é o problema de transferência de dados, né? Tem os dados chegando para a CPU e normalmente a gente faz o quê? Imagine que os dados estão chegando sobre esse protocolo aqui, ou seja, cada vez que o strobe subir é porque tem um novo dado. Então como é que vocês fariam o programinha? Ficaria esperando o strobe ir para 1, enquanto ele não fosse para 1 vocês estariam presos aqui, o strobe foi para 1. Vocês vão ler o dado do I/O, vão incrementar um ponteiro, provavelmente vão, aqui faltou, né? Vão ler o dado do I/O, vão escrever na memória, incrementar o ponteiro, decrementar o contador, né? Ficou faltando escrever na memória aqui, né? Bom, e decrementa o contador é 0, vamos dizer que ele não seja 0, então ele fica esperando o strobe voltar a 0, o strobe voltou a 0, volta para cá esperando o strobe para 1. Vai para 1, lê dado, escreve na memória, incrementa o ponteiro, decrementa o contador. Contador é 0, não, e assim vai. Quando o contador for 0, retorna. Finaliza a recepção, perfeito? Então nós temos as 4 coisas aqui com uma ilustração um pouquinho diferente. Aí vem aquela ideia, por que não permitir que o I/O escreva direto na memória sem que a CPU tenha que tomar partido nisso? Com isso, então, se o I/O vai escrever na memória, e se a CPU controla a memória, a CPU controla o I/O através de barramentos, a CPU precisa liberar o barramento. A CPU, então, precisa se desconectar do barramento. E entra aí, para controlar o barramento, um novo cara chamado controlador de DMA. E espera-se que isso fique muito mais rápido. Ok? Então vamos fazer essa transferência. Depois dessa dramatização toda, vamos passar a limpo os conceitos. São 3 soluções básicas para o problema de recepção de dados do I/O para a memória, ou para a transmissão de dados da memória para o I/O. Perceberam que tem sempre uma leitura e uma escrita envolvida? Nós vamos ler do I/O e escrever na memória, ou ao contrário, ler da memória e escrever no I/O. São sempre complementares, né? Normalmente a gente dá um nome usando a ótica da memória. Então o DMA de leitura
significa que eu vou ler da memória e escrever no I/O. Um DMA de escrita significa que eu vou ler do I/O e escrever na memória. Vamos passar limpo então as 3 maneiras que nós temos para o problema de recepção ou transmissão de dados entre I/O e memória. O primeiro deles é o pooling, isso aqui a gente já conhece, né? Segundo, a interrupção, também já fizemos isso várias vezes. E, para complementar, o acesso direto à memória. Vamos para uma ilustração de cada um deles exatamente para evitar confusão. Então, o pooling. No pooling, né, nós temos aqui de maneira bem simplificada o barramento, então que tem linhas de endereço, linhas de dados, linhas de controle, etc. Mas a CPU fica o tempo inteiro consultando o I/O. Tem dado, tem dado, tem dado, tem dado. Opa, temos um dado disponível. Então o dado é lido do I/O e vem para a CPU. E a CPU aí pega o dado e escreve na memória. Repararam que o dado passou 2 vezes pelo barramento, né? Esse é o pooling. Então a CPU fica consultando permanentemente o I/O. Interrupção. Aí é um pouquinho diferente. Quando o I/O tem um dado disponível, ele interrompe a CPU. A CPU, ao ser interrompida, vai rodar a rotina de serviço de interrupção, que provavelmente vai fazer o quê? Vai ler o dado do I/O e depois vai pegar esse dado e escrever na memória. Novamente o dado passou 2 vezes pelo barramento. E, para terminar, agora por DMA. Aí eu tenho o I/O aqui, a memória, a CPU e surgiu o controlador DMA. Quando o I/O tem um dado disponível, ele envia um pedido de DMA para o controlador, é DREC, DMA Request. E se o controlador puder aceitar, ele pede hold para a CPU. É uma palavra nova, hold. Hold significa que a CPU se desconecta do barramento. A CPU se desconecta do barramento, quem assume o controle do barramento é o controlador DMA, e o dado sai direto do I/O e vai para a memória. Perceberam? Esse é o acesso direto à memória. Novamente, eu dei os exemplos lendo do I/O e escrevendo na memória, que eu acho mais fácil o entendimento. Mas poderia ser exatamente a mesma coisa lendo da memória e escrevendo no I/O. Perfeito? Bom, vamos agora a um exemplo mais completo de DMA. Eu gostaria que esse exemplo fosse bem genérico, por isso eu estou tomando como base a arquitetura do PC. No começo do semestre, quando falamos de I/O, etc., eu expliquei para vocês que a CPU 8086, que até hoje motoriza os nossos PCs, né, tem espaço de memória e espaço de I/O. Eles são distintos. Então aqui nós temos, olha, barramento de dados, por onde trafegam os dados, barramento de endereços, por onde passam os endereços, e temos o sinal de leitura da memória e o sinal de escrita da memória, chamado de strobe, né? Strobe de leitura, strobe de escrita. Memory read, memory write. Perfeito? Reparem que eles só vão para a memória. E para acessar o I/O? Aí nós temos os sinais de I/O read e I/O write. Reparem que barramento de dados e barramento de endereço são exatamente os mesmos, porém, sinais especiais para ler e escrever na memória, sinais especiais para ler e escrever no DMA. O controlador DMA normalmente é acessado e é programado como um periférico de I/O. Então isso é ter memória e I/O separado. No MCP é um pouquinho diferente. No final dessa videoaula eu vou enfatizar a diferença. Então, por enquanto eu estou com espaço de memória e espaço de I/O. Muito bem. O programador vem e prepara o controlador DMA. Eu preparo o endereço 8000 e 512 transferências. Com isso eu quero dizer o seguinte, olha, a próxima escrita de DMA, escrita na memória, vai ser no endereço 8000. E o total de operações que eu gostaria de realizar é de 512. Muito bem, isso aqui é programado, ou seja, o programador tem a obrigação de vir e inicializar o controlador DMA. Aí o I/O, por acaso, tem o byte 42 para transferir para a memória. Ele vai transferir por DMA, está tudo preparado para acontecer por DMA. Então como é que faz? Ele envia o pedido de DMA para o controlador, DREC, DMA Request. Então o pedido chega aqui, caso o controlador possa aceitar esse pedido, caso ele não esteja desabilitado, etc. Vamos supor que ele aceite, e aí ele envia um sinal de hold para a CPU. Hold significa o seguinte para a CPU, desconecte do barramento, desconecte do barramento, libere o barramento. Então a CPU termina de executar o ciclo de barramento que está fazendo, não sei se é leitura escrita na memória ou leitura escrita, não sei, está fazendo um ciclo qualquer de barramento. Ao terminar,
como chegou o pedido de hold, ela se desconecta do barramento, coloca todas as suas saídas em alta impedância. E em seguida avisa para o controlador DMA que o barramento está liberado, hold acknowledge. Esses sinaizinhos aqui são clássicos, tá? Então, com isso, quando chega o hold acknowledge, o controlador DMA diz: oba, agora eu mando no barramento, o barramento é meu. Então, o controlador DMA ganhou o controle do barramento. Então, ele agora vai gerenciar a transferência do I/O para a memória. Como é que ele vai fazer? Foi programado o endereço 8000, então ele joga o endereço 8000 no barramento de endereços. Como foi preparado para um DMA de escrita na memória, ele ativa o Memory Write. Se é escrita na memória, obrigatoriamente tem que ter uma leitura do I/O, então ele ativa a leitura do I/O. E o dispositivo de I/O, quando chega o DSK com o I/O Read, ele é obrigado a jogar o dado que ele quer transferir, que ele faz por aqui. Pegaram bem a ideia? Então o controlador DMA habilitou um monte de coisas. Pôs o endereço 8000 no barramento de endereço, que estava previamente programado. Ativou o strobe de escrita na memória, ativou o strobe de leitura do I/O. Então o I/O vê chegar o comando de leitura com a confirmação do pedido DMA, então ele joga o número, o seu byte, né, o dado, que no caso aqui do meu exemplo é 42, no barramento de dados. A memória vê acontecer o quê? A memória vê chegar um endereço 8000, o byte 42 e um comando de escrita. Ela faz o quê? Ela escreve o byte 42 no endereço 8000. Então reparem que o dado saiu diretamente do I/O e foi lá para a memória. Eu, programador, indiquei o endereço de onde eu queria que começassem as transferências de DMA. Perfeito? Terminado esse ciclo, os sinais são removidos. Reparem, o contador de endereço subiu para 8001. E o contador de transferências caiu uma posição, 511. Isso porque já se preparando para o próximo ciclo. Muito bem, por enquanto estamos finalizando o ciclo atual. Muito bem, depois desse ponto, o dispositivo que pediu o DMA remove o seu pedido. O controlador DMA, tendo o DREC sendo removido, ele remove o hold. Então, quando a CPU vê que o hold foi desativado, ela sabe que pode assumir o barramento. Então, ela se conecta novamente no barramento. Então, ela assumiu o controle do barramento e retirou o hold acknowledge. Agora sim, a CPU volta a fazer suas operações e o DSK também some e tudo voltou ao que era. Agora a CPU está lendo, está escrevendo, processando, fazendo o que for. Caso seja necessário, o I/O pode pedir um novo DREC e tudo se repete, e aí ele vai transferir o byte que vai vir do I/O, vai para o endereço 8001, e quando terminar, aqui sobe para 8002, aqui cai para 510, e assim vai. Reparar então que nós tivemos um I/O, uma leitura do I/O, uma escrita na memória, um incremento do ponteiro e um decremento do contador. Aquelas 4 coisas que eu citei para vocês. Então, lemos do I/O, escrevemos na memória, incrementamos o ponteiro de escrita, decrementamos o contador de transferências. Poderia ter ao contrário, o I/O quer ler alguma coisa da memória, a mesma coisa, ele pede DREC para o controlador DMA e faz tudo, só que aí acontece o contrário. O controlador DMA vai abrir o I/O para escrita e a memória para leitura. Perfeito? Claro, o programador antes vem aqui e programa no controlador DMA que tipo de ciclo, que tipo de operação de DMA ele quer realizar. Perfeito? Então, pode ser de leitura ou escrita. Normalmente nós usamos a ótica da memória. Então, escrita na memória porque nós estamos lendo do I/O. Leitura da memória porque vamos escrever no I/O. Muito bem. Particularidade do MSP 430. Todos os dispositivos de I/O estão mapeados em memória. Então, no MSP 430, o DMA não envolve I/O, mas sim envolve 2 posições de memória. Uma é lida e a outra é escrita. Então, lê de uma posição da memória e escreve na outra. Esse é o DMA no caso do MSP. O exemplo que eu apresentei para vocês é o caso mais genérico possível. O K é o que acontece com o PC de vocês. Perfeito? Essa transferência
sem a intervenção da CPU é extremamente rápida. Nós temos uma velocidade muito alta quando trabalhamos com DMA. E com isso então nós chegamos ao final desse assunto 1, que era a conceituação de DMA. Então espero ter esclarecido ou dado uma pequena ideia do que é o DMA. Vamos na próxima videoaula começar a olhar o que é o DMA, ou o que nós temos no DMA do MSP 430. Agradeço então a atenção de vocês.